Não tivemos menções específicas ao Brasil, né, nem à América do Sul, como dita pelo Frederico Duboc. Tivemos o Canal do Panamá, tivemos o México, mas acho que, de uma maneira de apontar caminhos, me parece que o tom, que nunca foi exatamente o pacificador de Donald Trump, mas aponta para um grau de um tom bélico mais acentuado. E acho que a fala do presidente Lula, um pouco mais cedo hoje, tentou já caminhar mapeando esta perspectiva, porque não foi dada apenas na cerimônia de hoje. Ela já havia sido dada anteriormente num evento feito por Donald Trump no Capital One Arena, que está recebendo pessoas hoje nos Estados Unidos para acompanharem essa cerimônia. Já havia sido dado durante a campanha eleitoral, já havia sido dado com as manifestações pró-Bolsonaro que Donald Trump tinha feito, sempre numa retórica muito reta, explosiva e de confronto, né? Acho que o governo brasileiro claramente já tinha noção de que o que viria não seria muito diferente daquilo que ouvimos e vimos agora há pouco. Pois é, o que a gente teve agora foi justamente a confirmação do que foi dito durante a campanha, depois da campanha. Basicamente, Trump está mostrando que aquilo que ele prometeu vai se tornar realidade. Então, esse Trump mais agressivo e que no segundo mandato, no segundo governo, realmente se costuma ter esse tipo de posicionamento, assim. Mas daí, quando a gente olha, faz esse recorte, né, das relações Brasil e Estados Unidos, por exemplo, o Brasil fica justamente nessa linha tênue, no sentido de que, como parceiro comercial, é indiscutível a importância dos Estados Unidos para o Brasil. Então, antes Trump tinha falado aí de uma taxação dos países em média de 10% a 20%, a China chegando a 60%. A gente vai ver como vai ficar isso no final das contas após esses decretos, né, que ele vai assinar. Mas isso impacta diretamente. Lembro que no governo Trump 1, por exemplo, teve sim um aumento da taxa para importação, por exemplo, no alumínio e no aço. Depois até foi feito, né, justamente um acordo para tentar minimizar isso. Era um desejo também para que porque desde então permanece, né? Ou seja, isso impacta, obviamente, nacionalmente. A gente pode falar de juros, de inflação, de cotação do dólar, são várias, é um efeito dominó, mas, ao mesmo tempo, o Brasil precisa dessa diplomacia diante de um governo que, querendo ou não, vai ser agressivo, mas é imprevisível. Então, qual vai ser a importância que Donald Trump vai dar para o Brasil de fato? Vai ser uma coisa talvez mais política, no sentido de afagar uma oposição que tem aqui no Brasil, ou isso vai mudar economicamente? Querendo ou não, o Brasil está no meio de tudo isso, né? Agora, num ano em que o Brasil cedia a COP, no ano em que o Brasil está à frente do BRICS, por exemplo, e há essa discussão sobre a troca da moeda, né? Justamente para retirar o dólar aí, e o Trump também já se posicionou em relação a isso. Então, justamente em questões ambientais, fica nessa linha tênue, né? Porque o Brasil também precisa ser coerente com aquilo que tem defendido, né? Então, a gente vai ver muita diplomacia brasileira se equilibrando nesse patamar. Agora, uma outra questão que também chama a atenção, que já era esperado, mas que isso, querendo ou não, fortalece muito a questão política, não só aqui da oposição no Brasil, mas em outros países também. Nesse ano a gente vai ver aí eleições gerais em outros países da América Latina, né? A gente pode citar o Equador, Honduras, o Fred depois pode me lembrar mais agora que fugiram alguns nomes, mas como que isso dita, né? No ano passado, a gente viu um Congresso Nacional mais conservador. As pautas até que não chegaram ali todas ao fim no plenário, mas a gente viu uma comissão de Constituição e Justiça que é muito importante, avançando em pautas conservadoras. Então, hoje, Donald Trump, por exemplo, ele cita sobre a questão, né? Gênero vai ser homem e mulher, a gente já tem projetos desse tom por lá. Então, quando fala também de voltar a trazer a liberdade de expressão para a América, então a gente vê também que esse movimento de desenterrar o PL ali das fake news, assuntos que o Supremo também está julgando e que o governo tem cobrado depois dessa mudança de política de checagem da Meta, e outras big techs também estão mudando o rumo aí justamente para estar mais alinhado ao Trump. Isso deve também, de certa forma, mudar. Tem a outra questão aí, a gente falando de questão ambiental, quando ele fala, né, vamos perfurar. Então, isso tudo também, isso, querendo ou não, isso atinge de um ponto de vista talvez mais político, mas que não tem
tem como negar quando a gente olha para um Brasil que vai ter eleição em 2026. Então, essa posse de Trump hoje, a gente pode, enfim, detalhar tudo isso, a gente tem um tempinho ainda para isso, né? Mas, querendo ou não, impacta. Então, economicamente, a gente vai ver agora justamente quais vão ser esses decretos de fato, para tentar avaliar qual que vai ser essa posição do Brasil, se vai ficar ali como é com a Argentina, ou que mudanças vão ter de fato. Agora, politicamente, muda muito para o governo Lula. O governo Lula, com certeza, esse ano vai enfrentar uma oposição mais aguerrida, uma oposição que agora tem esse eco dos Estados Unidos e quer, em 2026, retornar ao poder, né? E não tem como negar que, querendo ou não, colocando, tem influência, assim. Quando o Trump foi eleito pela primeira vez, influenciou muito, não só os caminhos aqui do Brasil, mas de outros países mundialmente. Então, isso também, com certeza, vai continuar gerando ecos. Fred, você queria pontuar. Eu queria saber de você como você avalia a capacidade do governo Lula de lidar com esses desafios, tanto internos quanto externos, porque é o seguinte, no governo Lula 1 e 2, ele era uma figura admirada. O Obama chamava ele de o cara. O George W. Bush, antecessor de Obama, ele gostava demais, ele recebeu o Lula pessoalmente e ele se disse assim, maravilhado, o adorava. É um cara simples como eu. Ao mesmo tempo, essa diferença da negociação externa, no governo Lula 3, ele também não está mostrando a mesma habilidade de lidar com o Congresso e com a oposição que ele teve nos outros. O que você acha que o Lula, como é que vai ser esse comportamento agora? Exatamente isso que você falou. Com essas pautas mais explosivas e mais polêmicas e mais levadas ao confronto, num governo que não mostra a mesma capacidade de envolvimento que teve no governo Lula 1 e 2. Pois é, Fred. Até o que mais fala no Congresso, principalmente depois do primeiro ano desse terceiro mandato do Lula, conversando ali com congressistas, o que eles sempre falavam parece que o presidente chegou por um terceiro mandato, né? Então, mas com um jeito diferente, do ponto de vista de que não era mais aquele cara que gosta de sentar para ficar discutindo, para negociar pormenores e tudo aquilo, que era diferente daquele Lula do 1 e o 2. Então, um Lula mais ativo ali nessas negociações. Quando o Lula 3 chegou, o intuito, quando ele falou, era até mesmo retomar a imagem do Brasil mundialmente, né? E isso, inclusive, já foi pauta, né, da gente fala, do podcast 3 sobre os 3, por exemplo, justamente falando dessa dificuldade do presidente. Quando a gente fala hoje da dificuldade do governo Lula de se comunicar ali na ponta, que o governo identificou que isso é um dos principais desafios e por isso fez a mudança, sai Paulo Pimenta, entra Sidônio Palmeira na Secretaria de Comunicação Social, há uma dificuldade enorme também de conversar com o Congresso, quando a gente enxerga que o Congresso ganhou mais poder aí com as emendas parlamentares. Então, com isso, é um novo jeito de negociar, um novo jeito que o presidente não estava preparado para tal. E, por outro lado, também, justamente internacionalmente, ele deixou de ser o cara para ser o Lula, presidente do Brasil ali, que já não tem, digamos que o Brasil, aquela questão de ser o país sempre amigável, o país carismático e tudo isso não importa mais, principalmente porque a gente viu o crescimento desses conflitos, né? Nos últimos anos, então isso é inegável. Então, você precisa de um país que ele se posicione mais. Tanto é que a gente viu, nos últimos meses também, que o presidente tem deixado essa questão, principalmente de relações internacionais, mas ali nas mãos de Celso Amorim, que é o assessor especial, né, para assuntos internacionais, e o Mauro Vieira, justamente porque toda vez que o presidente tenta tratar de algum assunto desse internacional, e principalmente de improviso, as coisas desandam. Então, a gente viu com o Nicolás Maduro sobre a fala de banho de sangue, a gente viu com outras figuras também, e esse ano o Brasil, querendo ou não, na presidência do BRICS e também aí com a COP30 sendo realizada em Belém, precisa ali se manter, de certa forma, numa neutralidade, mostrar que é um país amigo, mas que se posiciona, só que o presidente tem deixado isso realmente a cargo ali dos diplomatas, porque o mundo mudou, né? O jeito de fazer política também mudou aqui dentro e internacionalmente também.
Então, o desafio para o governo agora, que está sendo ali em conversar com a ponta, em tentar mudar com a comunicação, acredito muito que também tem essa recontagem, o que vamos fazer aqui internacionalmente agora. Fato é que quando o presidente deixou isso mais nas mãos do Mauro Vieira, por exemplo, chefe do Itamaraty, e as falas dele, quando não tem improviso, ficam ali, vamos dialogar, não queremos briga com ninguém, é claro que isso facilita muito o trabalho aí dos nossos diplomatas brasileiros, né?